Portanto, a nossa abordagem será um progressivo focar de uma lente, um progressivo aumento de resolução, um progressivo aumento de definição. E será parecido com o treinar um músculo. Nós não treinamos os músculos parados, atrofiados, esquecidos, durante 24 horas. Nós treinamos durante minutos e depois horas e depois mais horas, até que de repente adquirimos poder muscular. De outra forma, teríamos dores, queimbras e iríamos romper os tendões. Então, uma das minhas preocupações é que aquilo que eu tenho para dizer é tão radicalmente poderoso, não porque eu queira, mas se um geólogo falar de vulcanologia, se um geólogo falar de vulcões, nós vamos perceber que ele está a falar de algo poderoso. E aquilo que eu tenho para partilhar é tão poderoso que eu prefiro ir avançando devagar. Algumas pessoas perguntaram ou disseram que no primeiro encontro que tinham tido a sensação de que a pessoa que está aqui a falar estaria com receio ou com medo. Medo? Não. Não há medo. Mas a nossa âncora, nós temos estas 3 âncoras no trabalho que estamos a fazer. A primeira âncora são os factos, e isso foi desenvolvido no primeiro encontro. A segunda âncora são os testemunhos. E a terceira âncora é o eu sou, no centro do ser. Estas coisas, estas 3, são fiáveis. Os factos são fiáveis. Os testemunhos, quando dizem a mesma coisa, na escala dos milhares de indivíduos, eu vou fazer uma declaração epistemológica. Eu acho que são fiáveis. Quando milhares de pessoas, em situação de profunda introspeção e atravessamento do véu, o véu ou o diafragma que separa o consciente da memória profunda, em regressão hipnótica, quando milhares de pessoas, quando lhes é feita a pergunta, mas a mesa tem pés? Essa mesa de metal a bordo da nave tem pés? Que é uma pergunta construída para influenciar a pessoa que está hipnotizada, não é? Porque as nossas mesas têm pés, em média. E quando é perguntado, mas a mesa tem pés, essa mesa em que a senhora está deitada, em que foi forçada a estar deitada, tem pés? E quando 5.000, 10.000, 15.000 pessoas da Bulgária ao Afeganistão, da Austrália ao Canadá, dizem não, a mesa não tem pés, ela sai diretamente do chão metálico. Então, estes testemunhos têm valor. Portanto, quando militares introduzem factos, eu vou ouvir. Quando milhares e milhares de testemunhas contam a mesma história com pequenas variações de detalhe, mas quando são colocadas perguntas de derrapagem para influenciar a pessoa que está hipnotizada e ela nega a influência e diz não tem pés, as mesas saem do chão diretamente. São parte da estrutura deste veículo. Eu vou prestar atenção. E quando a tradição primordial, quer dizer, a espinha dorsal das nossas esperanças, a espinha dorsal do nosso sentido de valor. Para que é que serve a filosofia? Para definir valor. Para que é que servem as espiritualidades do mundo? Para nos ligar às fontes do valor. E quando estas espiritualidades do mundo, que eventualmente se entrelaçam numa grande tradição primordial, fazem as mesmas afirmações no núcleo, isto é, nos seus esoterismos, apesar de terem visões diferentes e adaptações diferentes a mentalidades diferentes de povos diferentes, mas fazem as mesmas afirmações no centro,
eu presto atenção. Portanto, as nossas âncoras vão ser os factos tal como relatados por militares, os testemunhos das pessoas que afirmam ter contacto e a tradição primordial. Estas coisas parecem-me sólidas. No primeiro encontro nós dissemos, isto não é um encontro, nós não vamos fazer uma série de encontros de ovniologia, porque há pessoas que são absolutamente eruditos em ovniologia e essa função é fundamental, é muito importante. Os nossos encontros são uma triangulação entre ovniologia, psicologia da abdução e a tradição primordial, essa espinal medula que atravessa o melhor de todas as civilizações. É outra coisa. E as pessoas podem, com todo o direito, dizer, André, eu não estou interessado nos Greys, eu não estou interessado nos paralelos, eu não estou interessado nas galhos, já me chega a dificuldade de viver na Terra, que é um dos frutos de um dos galhos, eu não estou interessado na ópera toda. Certo, mas a ópera toda está interessada em ti. É muito importante. Não estou interessado, tenho mais que fazer, não é o meu assunto. Como se disse, depois do Congresso americano ouvir pilotos, whistleblowers, oficiais dos serviços secretos, e vêm mais, vêm pelo menos mais 6 em breve, e depois vêm 40. A face das notícias vai mudar muito rapidamente nos próximos meses. Não é linear. Há grupos dentro dos governos que não querem que isto venha cá para fora e há grupos porque têm certas percepções sobre esta realidade e há grupos dentro dos governos que querem que isto venha cá para fora. Portanto, neste momento os governos entraram em autofagia e numa luta interna para avançar ou impedir este desenvolvimento. Portanto, quando se diz, eu não estou interessado assim, mas a história vai acontecer à tua frente. A história vai acontecer à nossa frente. E é muito importante posicionamento. O que é que sabemos? Sabemos que desde 1930, algo que não é comparável a nada em 1830, começou a ser reportado por indivíduos habituados à observação de objetos no céu, isto é, pilotos. Os pilotos da Royal Air Force julgavam que os glóbulos luminosos que interagiam com os seus aviões, Spitfire, etc., os glóbulos luminosos que interagiam com os seus aviões eram armas secretas alemãs. Os relatórios existem. E sabemos que os alemães julgavam que os glóbulos luminosos em torno dos seus aviões eram armas secretas inglesas. Sabemos que há sabemos, porque está registado, que há uma enorme perplexidade entre os anos 30 e os anos 40, prolongando-se, obviamente, a partir daí até os anos 50, 60, sabemos que uma nova necessidade de linguagem nasceu. E a expressão é dos pilotos. Não sabemos o que é. Os primeiros aviões usados em combate foi na Primeira Guerra Mundial, parece. No final, do meio para o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso colocou os homens, os seres humanos, num novo lugar, entre as nuvens. Até lá nós estávamos cá embaixo a pescar e de vez em quando uma estrela movia-se no céu. Mas, portanto, o pescador à noite via a estrela mover-se no céu. Pronto. Mas com a emergência da Força Aérea, com a emergência da aeronáutica, passámos a ter um novo conjunto de observações. E, portanto, há uma convergência estranha entre a emergência das forças aéreas e da aeronáutica e o início do reportar destes objetos vistos a 4 metros de distância da asa. E estes objetos têm um comportamento, e o comportamento que tinham em 30 já era o comportamento que têm
100 anos depois. Não há uma curva de evolução tecnológica. É o mesmo comportamento. O comportamento destas naves não evoluiu. Desde os anos 30 até hoje é o mesmo. Não se observa uma evolução tecnológica. O que quer dizer que o que quer que esteja a usar estes dispositivos parece não ter uma grande história tecnológica. Porque nós em 100 anos, viram o que aconteceu connosco em 100 anos. Mas 100 anos para estes objetos observados no céu não há nenhuma diferença praticamente. Há algumas diferenças de forma, mas não de comportamento. Portanto, isto nós sabemos. E sabemos que por volta de 1950, e é chamada em ovniologia, chamada The Golden Age of Flying Saucers. Foi um grande tema na cultura americana. Mas o facto é que tu tens uma série de seres que fizeram afirmações muito típicas dos anos 50. E deixem-me dizer-vos uma coisa, essas afirmações desapareceram todas hoje. E as afirmações eram: eu apanhei boleia de um disco voador. Lembram-se disto? Eles vieram buscar-me, levaram-me a Vênus e voltaram. Lembram-se disto? Itália, Eugênio Siracusa. Estados Unidos, George Van Tassel, George Adamski, Daniel Fry. No Brasil apareceram vários, eu não me lembro agora do nome exatamente, mas apareceram várias pessoas dizendo que foram levadas a outro planeta e voltaram. Anos 50, mas nos anos 50. E os planetas eram fundamentalmente e principalmente Vênus. Os irmãos de Vênus, The Brothers from Venus. E isto criou uma literatura medíocre e maravilhosa ao mesmo tempo, tal como uma cinematografia medíocre e maravilhosa ao mesmo tempo. Mas isto desapareceu completamente. Vocês hoje têm muito poucas pessoas, ou quase nenhumas, a dizer: eu fui levado a Vênus e voltei. Agora as pessoas são tiradas do corpo, vão em corpo astral. Eles vieram buscar-me, mas eu vou usar um termo genérico, em espírito. Quer dizer, passámos das viagens mecânicas, lembram, anos 50, passámos das viagens mecânicas e depois da Revolução Hippie, da entrada do ocultismo, do espiritualismo, da universalização das espiritualidades no mundo. O cruzamento dos nossos cristianismos, dos hinduísmos, dos budismos, da fome dos hippies por encontrar a religião perfeita, a fome dos hippies por encontrar a alavanca da paz universal, a forma como nós terminamos esta patética relação que temos connosco próprios internacional. E esse material, nos anos 50 houve uma mutação, e os irmãos de Vênus já não eram apenas táxis que nos iam mostrar como funcionavam as bombas de energia que eles usavam para abastecer as naves em Vênus. Nessa altura nós tínhamos as nossas bombas de energia para abastecer os nossos carros nos anos 50. Então, há claramente uma narrativa que espelha o espírito de uma época. Sentem isto? Quer dizer, os anos 50 vestem os extraterrestres, tudo palavras para pôr em questão naves extraterrestres, voo, mas os anos 50 vestem os extraterrestres de anos 50. Nos anos 60, os extraterrestres chegam e começam a dizer coisas como: viemos em paz. É um bom começo para os anos 60. O Burning Man, final dos anos 50, anos 60, o festival alternativo era seguir o George Van Tassel
ou George Adamski, ou Daniel Fry, e uma narrativa que vai absolutamente contra, e também vamos passar por aí, a histeria, o medo e o pânico instalado pela transmissão que o Orson Welles fez da Guerra dos Mundos, em que toda a gente entrou em pânico, houve suicídios, e é um fenómeno sociológico, estuda-se em cadeiras de sociologia. Medo, histeria, eles vieram, ou seja, a história do H.G. Wells, a Guerra dos Mundos, foi transformada numa transmissão radiofónica e foi um desastre. As primeiras viagens, os primeiros contactos tinham zero de nós vamos substituir a tua alma 123 pela tua alma 222, de forma a que tu possas cumprir a tua tarefa na Terra. Zero disto. Zero disto. Zero do ocultismo. Zero dos muitos corpos do ser humano. Zero de espiritualismo. Nos anos 50, eram viagens, como viagens de autocarro, que eram descritas pelas pessoas. E estes seres que aparecem dizer eu fui levado a bordo de uma nave, fui levado a Vênus e voltei, e eles mostraram uma máquina de fazer água, e mostraram-me as suas cidades maravilhosas em Vênus. Isto tudo desapareceu. Porque também, e eu não quero avançar demasiado depressa, os seres humanos vestiram as experiências com cultura dos anos 50. E quando chegamos aos anos 60, de 58 para a frente, começam, se bem que já vinha um pouco de trás, mas era incipiente, começa a surgir com toda a força, nós viemos em paz. E viemos avisar-vos de que têm de parar de construir bombas atómicas. É curioso, não é? O que é curioso? Toda a gente sabe que temos que parar de construir bombas atómicas. Até as pessoas que fazem bombas atómicas sabem que temos que parar de construir bombas atómicas. Nos anos 60, nós projetámos toda a nossa ansiedade em relação à guerra nuclear, portanto, ao início da Guerra Fria, neles. Pode ser que eles simplesmente colham a nata do zeitgeist, a nata do espírito de uma época e a devolvam miscigenados com a sua agenda. O que nós vemos é que, década a década, o comportamento das naves é o mesmo, a distância não diminuiu, a tendência para habitar uma zona tantalizante é a mesma, uma zona liminal é a mesma, nem perto nem longe, sabes? Aqueles namorados que não estão nem perto nem longe. Estes seres mantiveram a mesma distância e agora sim, o mesmo método, a mesma abordagem à humanidade. O que vai mudando é a lanterna que nós enviamos para cima. Isso, ou seja, o que nós sabemos é que essa projeção parte de nós, bate no ecrã desse fator, bate no ecrã desse amplexo, que são os extremos outros, e depois de bater no ecrã do amplexo, que são os extremos outros, é-nos devolvida, enriquecida, com uma intenção que não sabemos qual é. Há uma coloração anos 40, há uma coloração anos 50, há uma coloração anos 60 e depois há uma coloração anos 70. E é nos anos 70 que eles começam a aparecer junto a centrais nucleares, as zonas de lançamento de mísseis, e é nos anos 70, apesar de já ter começado nos anos 50, é nos anos 70 que começam a surgir, completamente out of the blue, as primeiras narrativas. Eu fui levado a bordo
e ninguém me pediu autorização. Eu não quis ir e quando dou por mim, já lá estou. Há uma progressão de duas coisas. Há uma progressão da nossa projeção para eles, em função dos nossos momentos históricos, das nossas angústias históricas, do nosso momento cultural, do nosso momento tecnológico, do nosso momento da política internacional, quer dizer, do humus psíquico coletivo que tem a ver com esperanças e medos. Esperanças e medos. O binómio. Há uma projeção de baixo para cima, vamos chamar bottom-top, em que nós projetamos para lá algo que provavelmente não está lá. Eles escolhem a projeção, combinam-na com a sua agenda e reprojetam na nossa direção. Mas há também uma progressão da ação deles sobre nós. Não foi sempre a mesma. Ainda que o método seja manter a distância, e já vou desenvolver isto, ainda que o método seja sim, não, talvez não, antes pelo contrário. Não sei se me faço entender. Porque nós não convocamos os seres. Se nós dissermos, bem, mas existem os encontros imediatos do 5º grau, bastante ligados ao Dr. Steve Greer, em que as pessoas se reúnem nos desertos dos Estados Unidos para fazer uns protocolos de meditação e de invocação, e de facto aparecem umas naves, quase sempre à noite. Então, os encontros imediatos do 5º grau são encontros imediatos em que os seres humanos aparentemente tomam iniciativa. Eu disse aparentemente, e também vou deixar isso para depois. Quer dizer, os seres humanos não ficam aborrecidos com um programa de televisão e vão até ao jardim às 3 da manhã e chamam os irmãos do espaço com muito amor no coração. E depois o que é que acontece? Nada. Portanto, a iniciativa não é nossa, é deles. Eles determinam quando, como, onde, porquê e quem. Quando nós estamos a evitar fazer juízo de valor, eu deixo no ar qual é a relação que nós temos com um extremo outro que determina quando, onde, quem e porquê. Que espécie de relação é esta? A pergunta é, e agora sim, há uma relação ou parece uma relação, mas não é? Sabemos que há uma projeção bottom-top, que é inteiramente cultural, porque as colorações, os valores, os símbolos, a semiótica, o índico, o que é que eles são ou não são, recebeu imenso do nosso próprio processo aqui embaixo. Nos anos 40 não havia Hiroshima e Nagasaki, só no final dos anos 40. A tecnologia dos anos 50 é projetada neles, a nossa, os nossos automóveis que precisam de ser abastecidos de energia. Sentem? Temos a mínima noção se as naves deles precisam de ser abastecidas de energia. Isso é 50s. Vinham de Vênus, porque Vênus era o alter ego da Terra. Jamais ninguém fala de Vênus. Nós agora falamos de... De que é que se fala agora? Pleiades? Alfa Centauro? Não. Pleiades, Orion, Zeta Reticuli, Sirius, and so on, and so on, and so on. Já não há Vênus, já ninguém quer saber de Vênus. Andrómeda, Pleiades, Sirius, Zeta Reticuli, Lira. Mas nos anos 50 ninguém falava destas distâncias. Sentem? As comunicações vieram de Marte. Nos anos 50 eles vieram de Marte. Nos anos 50 eles vieram de Vênus. Nos anos 50 eles vieram de Júpiter, de Saturno. Eram todos. A maior parte das histórias que as pessoas que diziam ser contactadas partilhavam, era tudo aqui no nosso quintal solar.
eles nunca disseram, eles nunca desmontaram estas projeções. Quer dizer, não há uma intervenção em que eles dizem parem de dizer que somos de Vênus, nós somos de Andrómeda nos anos 50. Não há. Parem de dizer que somos de Sírios. Parem de dizer que viemos de Marte, for Christ's sake. Nós somos nós somos de Orion ou das Pleiades. Não há. Eles nunca interrompem as nossas projeções de forma absoluta, definitiva e inequívoca, porque eles não estão interessados em comunicar connosco. Isto não é um contacto. Contacto é um conceito terrestre. O que nós sabemos é que eles contactam quando querem, como querem, quem querem, da forma que querem. Há muitas narrativas, mas praticamente um único modus operandi. Há muitas histórias diferentes. E eu agora estou a avaliar, não avaliar como um juízo moral, mas estou a avaliar como observador, quando tu avalias se uma coisa está perto ou longe. Eu estou a avaliar, não em função das narrativas, mas em função da forma como eles funcionam. E a forma como eles funcionam, independentemente das narrativas, é muito parecida. O modus operandi é sempre o mesmo. Nós somos passivos e eles são ativos. E isto para todos. Pode-se dizer, mas se eu evoluir espiritualmente, se eu me for despindo do meu, como é que se diz? Ego. Ego é uma palavra que uma pessoa tem tendência a esquecermos. Se eu me for despindo do meu ego, se eu evoluir espiritualmente, se eu renunciar a estas camadas periféricas do meu ser, às camadas externas do meu ser, eu acho que há um momento em que acontece o encontro maior. Encontro maior? Não. Não. Não e não e não. Milhares e milhares e milhares de pessoas divorciaram-se, venderam vivendas, mudaram de país, milhares de pessoas mudaram totalmente de lifestyle, renunciaram a tudo o que nós podíamos chamar aburguesamento, adaptação social. Milhares de pessoas fizeram a travessia do deserto e renunciaram a tudo e não aconteceu nada. Nas canalizações, as mensagens eram claríssimas. Para haver o contacto direto, mais isto e isto e isto, vocês têm de superar a gravitação da vossa civilização, que é uma civilização tóxica, é uma civilização que está fora da lei do cosmos, é uma civilização que não corresponde às intenções do Criador, é uma civilização dominada por forças involutivas. Se estão-me a acompanhar, isto é o sumo das comunicações dos anos 70 e que depois não para de crescer nos anos 80. Para haver o contato, vocês precisam se de despir da vossa humanidade. E então, e claro que esta construção é comum ao Bhagavad Gita, ao Novo Testamento, ao Tao e às estruturas vibratórias legítimas do corpo teosófico, do corpo tradicional, do corpo gnóstico e do corpo cristão e do corpo budista e do corpo hindu. Todas as grandes narrativas, todas as grandes filosofias espirituais, todas as grandes épicos
sobre como chegamos ao que é real, têm isto em comum. Há uma série de renúncias, de preferência inteligentes e de preferências psicologicamente sustentáveis. E as narrativas espirituais, quer dizer, as filosofias de transcender, prometem algo no fim. Mas não é uma viagem numa nave. É o encontro entre a consciência e o eu sou. As narrativas vindas dos anos 60, 70, 80, 90, vinda dos channelers, era, se vocês fizerem a coisinha toda, se vocês fizerem as renúncias, olha, como no Bhagavad Gita, como no Advaita Vedanta, como no Novo Testamento, se bem que o Novo Testamento não é muito acerca de renúncia apenas, é muito mais rico, mas se houver uma ascese, nós vamos buscar-vos. Ali em cima, naquele monte em Sintra, ali, no quilómetro 58, debaixo daquela grande árvore. Se houver uma renúncia, nós vamos buscar-vos. Nunca aconteceu com ninguém. Menos ainda, nunca aconteceu com grupos. Mas o que aconteceu com grupos que aceitaram esta diálise entre as nossas projeções culturais bottom-top e depois o reenvio das mesmas projeções enxertados com a agenda deles top-bottom, o que aconteceu com grupos foram tragédias, atrás de tragédias, atrás de tragédias, com suicídios coletivos, com vidas estragadas, com desestruturação psicossocial, com isolamento. Ou seja, a promessa é rigorosamente a mesma que um livro sagrado, só que no fim, em vez de ser o encontro com o eu sou, é o encontro com os irmãos maiores, que também falam no eu sou. Só falam. Este padrão faz parte do modus operandi. No final dos anos 50, começaram a vir as primeiras ideias de resgate planetário. Com grupos inteiros de centenas de pessoas a irem para uma montanha. Houve uma altura, nos anos 60, e depois nos anos 70 ainda mais intensamente, e houve até um certo ponto nos anos 80, em que grupos inteiros seguiam uma senhora ou um senhor, em que era dada o dia, a hora e o local do grande encontro. Combinado com a ideia de o mundo como vocês o conhecem vai terminar quinta-feira às 4 da tarde. E invariavelmente nunca aconteceu nada. Este dispositivo, ou esta técnica de aproximação, foi usada por, e eu tenho que citar o que o channeler diz que está do lado de lá, foi citada por seres das Pleiades, seres da Confederação Intergaláctica, seres de luz, que nos vinham buscar. Até que começam a chegar as primeiras mensagens dos irmãos do espaço, dizendo, pronto, afinal, nós não éramos de Vênus, afinal, o objetivo nunca foi resgatar-vos. Nos anos 80 chegam as primeiras denúncias em relação ao que eles próprios disseram nos anos 50, 60 e 70. Não tendo denunciado naquela altura em que era bom denunciar, ei, nós não vos vamos resgatar para bordo de naves. Esse é um mito, ou é... Eu não sei se é um mito, eu estou a falar do que eles dizem. Isso é material da vossa memória coletiva, isso é material do vosso humus religioso, isso é material dos compostos religiosos de esperança, utopia, vontade do mundo perfeito, e resgate, e justiça, e mais os sólidos platónicos. Isso, ok. Mas nos anos 50 é que era bom termos ouvido isso, mas só ouvimos nos anos 80.
Enquanto rende, não há denúncia. Passam 10 anos, já não rende, vem a denúncia. Eles só denunciam quando o mecanismo de controle já esgotou o seu poder de nos encantar. E então temos denúncias nos anos 80 sobre o quão tolos nós éramos nos anos 50 ao aceitarmos as mensagens deles de que iríamos ser resgatados. Vem o problema. Eles tomam a iniciativa, eles são os autores, eles são os agentes da relação. Quer dizer, qualquer sociólogo ou psicólogo de massas que observe este fenómeno dirá: isto é uma relação absoluta. Relações absolutas são relações de não equivalência, de não equilíbrio. São relações em que há um sujeito passivo e um agente ativo. Portanto, isto nós sabemos. Entretanto, nos anos 70 começam a surgir os primeiros relatos. Fizeram-me uma coisa. Eu não sou a mesma pessoa desde aquela noite. Interferiram na minha liberdade. Mamã, os pequenos doutorzinhos voltaram. The Little Doctors. Oh, filho, não há pequenos médicos, não há pequenos doutorzinhos. Ah, sim, mamã. E eles vieram e fizeram mal. De 76, 77, os relatos começam a chegar aos consultórios de psiquiatria. Os relatos começam a chegar à MUFON. Os relatos começam a chegar às organizações de ovniologistas que não sabem o que fazer com aquilo, porque não têm ferramentas nem linguagem, e na verdade se gera estranho cascas incandescentes no céu, o estudo de fenómeno por fora, naves, isto então era ainda mais inaceitável, que é o que eles fazem dentro. Eu penso que a esta altura nós conseguimos distinguir o eixo universal dos galhos das árvores, dos galhos da árvore, quer dizer, o universo como uma árvore. Nós conseguimos distinguir o eixo universal, vertical, dos galhos horizontais. Mas o que nós observamos é que eles se apropriam da nossa tradição e da nossa memória coletiva do sagrado e do religioso. Ora, vocês sabem que uma das grandes narrativas que começou nos anos 80 foi: nós vos criamos. Nós somos os vossos pais. A Carla Turner é uma investigadora de abdução, mas profunda. Já faleceu. Ela era chamada para o quintal, e no quintal, junto às árvores, lá ao fundo, estava um mantis. Estava um mantis. Um ser de 4 metros de altura e que disse-lhe: eu sou a tua mãe. Enquanto uma pessoa diz isto, não tem a mínima importância. Como é que se disse no primeiro encontro? 2 testemunhos não têm importância, 3 testemunhos não têm importância, 20 testemunhos, mas quando tens 150, 200, 300, 500 pessoas a dizer a mesma coisa, então tu tens de parar para ouvir. E a Carla Turner encontrou-se com um mantis várias vezes que lhe dizia: eu sou a tua mãe. Para uma menina de 5 anos de idade, até que ela, ao fim de um tempo, reagiu e disse: não, não és, a minha mãe está a dormir na vivenda. Agora, eu não sei se quero meter um pouco de Freud aqui. Quanto de Freud é que nós precisamos para perceber que para uma criança a coisa mais parecida com Deus são os pais? Isto para uma criança é extremamente violento. Portanto, quando uma criança diz à mãe: os doutorzinhos voltaram, eu permito-me dizer que isso não tem nada a ver com a lei. E quando material genético é retirado para teu bem, quando materiais óvulos, esperma, é retirado contra a tua vontade,
por processos mecânicos ou sexuais, eu não estou a ver onde é que isso está escrito na tradição primordial. Portanto, os mantis estão aqui em cima, estão numa espécie de topo da cadeia alimentar, e são eles que dizem: nós vos criamos. É um problema, porque então tu podes perguntar: então, se vocês nos criaram, criaram as nossas religiões? Sim, nós criámos. Vocês percebem que vão ouvir isto tudo nos próximos anos. Nós vos criamos. Então criar as nossas religiões, sim. É pena, porque as nossas religiões dizem uma coisa completamente diferente. Dizem que nós somos uma organização de forças cósmicas à volta de um núcleo incriado, que nunca foi criado. Portanto, como é que vocês nos criaram se nós somos incriados? Que é o que dizem as nossas tradições. Vem a contradição. Nós vos criamos e criamos as vossas religiões. Mas as nossas religiões dizem que nós somos incriados. Eles podem ser engenheiros genéticos, mas não percebem muito do que se passa no centro do ser humano. E o facto de eles não perceberem muito do que se passa dentro do ser humano interessa-me. Interessa-me o que é que eles pretendem. Uma das narrativas é: vocês. Nós vos criamos. Isto vem de um certo grupo. E uma das narrativas é: vocês precisam de nós. Qual é a pergunta que raramente é feita? Bem, eu posso garantir que este programa de abdução à escala mundial e de interferência é tremendamente importante para eles. Ao mesmo tempo que nos dizem que eles são tremendamente importantes para nós, numa relação simbiótica, simbiónica, eu gostaria de explorar nos próximos encontros, no quarto talvez, que pode ser exatamente o contrário. E porquê? Porque só um analfabeto é que chega à Terra e diz: nós vos criámos e criámos as vossas religiões. Claro que eles não leram os livros religiosos e não sabem o que é que estão a falar. É óbvio que não nos estão a estudar, porque bastaria abduzir 4 ou 5 mulheres de países diferentes, com idades diferentes, ou 20, e já saberiam mais ou menos o que é o corpo feminino. Portanto, não é um estudo. É um programa. E se há um programa, há um princípio, há um meio e há um fim. E é por isso que, para mim, é perigoso falar deste fenómeno sem o triângulo factos militares, testemunhos humanos e o âmago, a espinal medula das religiões mundiais. Porque estas são as âncoras.